A Juliana foi criada lá também. Boa noite, queridos internautas, que bom estarmos com vocês em mais um programa Segunda Opinião, programa preparado, elaborado para trazer a vocês informações úteis para o seu dia a dia, para a sua vivência. E hoje nós estamos com um tema assim muito interessante. Estaremos falando sobre beleza, autoestima e aceitação. E para isso nós trouxemos uma consultora capilar, que você vai ter o privilégio de conhecer daqui a alguns instantes. Mas enquanto nós vamos estar aí passando o nosso teaser, que você possa mandar para os seus amigos e familiares um convite para estarem conosco nesse programa Segunda Opinião. Vem participar, entra no nosso chat, deixa o seu like e daqui a alguns instantes nós voltamos. Olá, queridos, estamos de volta no nosso programa Segunda Opinião com esse tema maravilhoso de hoje, beleza, autoestima e aceitação. E nós temos o privilégio de recebermos nos nossos estúdios a Fabiana Lourenço, ela é consultora capilar, atua há 23 anos na área da beleza e na sua própria vivência como mulher, esposa, mãe e empreendedora, viu nos cabelos cacheados uma oportunidade de inovar o mercado de beleza através da especialização nessa área. Ela é também palestrante, coaching, tem viajado em vários lugares para poder falar sobre a questão da autoestima, a beleza, enfim, é um currículo dela, um currículo muito especial e ela já tem sido apresentada em veículos de comunicação como G1 e Marie Claire e isso nesta noite vai ser uma bênção para a sua vida. Então nós queremos dar boas-vindas, Fabiana, ao nosso programa Segunda Opinião. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, muito bom poder estar falando a respeito disso, de autoestima, porque assim, olha, algumas pessoas passam por dificuldades porque não sabem quem é. Pois é. Não é? Quando a gente se vê bem, ficamos bem. Então eu quero desejar uma boa noite a todos que estão aqui conosco. Vamos começar pela pergunta que ontem, quando eu anunciei na igreja que nós teríamos esse programa, várias pessoas vieram me fazer, Fabiana, pastor, o que é uma consultora capilar? O que é isso, né? Olha só, como se surgiu a consultoria, quando você fala de coaching, nós vemos um começo, meio e fim. A pessoa precisa entender um caminho. Como eu trabalho com o cabelo natural, as pessoas passam tantas químicas no cabelo
que às vezes não sabe nem mais quem é. E como o cabelo, normalmente, de quando criança até adulto, ele sofre uma mutação. E como ele normalmente fica mais crespo, as pessoas não sabem mais o cabelo que tem a longo prazo. Os homens cortam, então eles falam assim, imagina, meu cabelo não é cacheado. E as mulheres, elas acreditam, depois de tanto tempo, que já não é nem crespo mais de tanto que alisou. Então, como é necessário esse acompanhamento de reconhecimento do que é, então eu faço esse trabalho de consultoria, por isso consultora capilar. Esse teu trabalho que você faz de consultoria capilar, pelo que nós já conversamos um pouco, não é só propriamente na questão do cabelo. O que mais envolve? Na verdade, sim. Nesse caso é somente do cabelo, porque você pensou em alguma coisa envolvendo roupa, isso está falando? Não, outras coisas? autoestima mesmo. Sim, porque assim, quando você fala do cabelo, o cabelo é a coroa da mulher. Então, quando você toca no cabelo dela, você toca, né, no véu dela. Ok. Então, imagine uma mulher que chegou e falou assim, olha, fiquei sabendo, sim, que você faz esse trabalho de consultoria capilar. Fabiana, então, como é que eu faço para chegar no processo? Aí é o trabalho que eu faço. Mas algumas se envolveram tanto com as químicas que precisa cortar e começar de novo. Tá. E aí a hora que imagina uma mulher que tinha o cabelo comprido, liso, vai ficar curto e normalmente crespo, é um choque, né? Ela não tem essa autoimagem dela. Normalmente as mulheres, ela projeta o que todo mundo faz. Uhum. E normalmente como todas são magras, louras e lisas, é o estereótipo. Então quando alguém não se vê fazendo parte do contexto, ela fala, não dou conta. Então, desde pequenininha, ela já cria essa autoimagem. Desconstruir isso e fazer essa disrupção é uma dor. Por isso que um cabeleireiro comum não dá conta disso. Porque imagina, a pessoa sentou ali e de repente você toma uma decisão assim do dia para a noite. Não dá. Então, precisa ter um passo a passo para ir desconstruindo, para que ela realmente possa chegar no objetivo dela. Tá. Essa tua consultoria que você presta, nós podemos dizer que, de certa forma, também é uma terapia? Sim, porque para as mulheres é muito, como já havia dito, é muito difícil para elas terem essa decisão, porque elas carregam dentro delas algumas coisas relacionadas ao cabelo. Então, assim, quando eu era pequena, eu ouvia determinadas coisas que me feriu. Então, imagina... quando nós vamos sair, vou dar um exemplo. Vamos sair. O que a gente vai fazer com o cabelo da Aninha? Coitada, só ela nasceu assim. Esse tipo de coisas. Meu marido nunca viu meu cabelo, Fabiana. Como é que vai ser isso? Casou de cabelo liso. Já fazem 5 anos que eu sou casada. Se eu chegar lá de cabelo crespo, eu vou explicar o quê para ele? Não vou dar conta. Então, imagina que tem que ter uma disrupção interna para construir algo externo. Por isso que é meio uma terapia também, né? E esse processo é longo? Como é que funciona esse processo? Depende da condição da pessoa. Ok. Então, assim, algumas pessoas já entenderam e falam, não, eu quero isso mesmo. Pronto. Outras vai levar um tempo. Então, algumas é necessário fazer esse trabalho de começar, cortar tudo e começar do zero, mas como ela mesma não dá conta, então eu vou criar artifício para que ela saiba como arrumar aquele cabelo para chegar. O que é interessante é que eu consigo dar para a pessoa um começo e meio fim. O que você está querendo vai levar tanto tempo e quando chegar o seu cabelo vai ser isso. É isso mesmo que você quer? Senão é melhor a gente nem começar. Imagina que a gente vai passar por um caminho, vai levar muito tempo para chegar nessa viagem, e quando chegar lá, eu falo assim, o que eu estou fazendo aqui? Então, realmente, a pessoa que é um consultor, ele tem que ter entendimento de como é o cabelo, como funciona realmente as químicas e como é o cabelo da pessoa para que ela possa chegar lá no resultado com segurança. Você, com certeza, já deve ter atendido a clientes com depressão por causa do cabelo. Como é que é esse processo? Eu lembro uma vez que eu atendi uma moça que ela chegou e normalmente é um processo assim, como você falou mesmo, né, muito interno. Chegou a família, chegou a mãe, chegou acho que um primo junto. Então meu espaço realmente precisa ser um espaço preparado para receber as pessoas, que eles vêm de outras cidades. Hoje em dia já tem bastante pessoas trabalhando com o cabelo natural. Não com o método que eu faço no sentido de consultoria,
mas já tem bastante. Mas um tempo atrás, assim, a demanda era tão grande, que vinha todo mundo de outras famílias viajando para resolver o problema. E eu lembro dessa moça que chegou de cabisbaixa e a família incentivando, todo mundo entrou dentro da sala lá do escritório, gente, não vai caber todo mundo, mas foi uma terapia em conjunto. Aí todo mundo entendeu o processo, não é isso mesmo, então vamos iniciar, faz hoje, que a gente já mora longe, já começa já. E ela não conseguia nem olhar no meu olho. Puxa. Aí eu percebi que ela estava com um problema grave ali de depressão. Aqui a gente pode falar tudo, não pode? Pode. Aí tem hora que a gente tem que chamar Deus, o Espírito Santo, fala Senhor, entra agora, imparta o Espírito Santo ali. Você vê que a pessoa está prostrada. E aí ela decidiu fazer, porque ela viu que se tivesse que voltar um outro dia e tudo mais, ia levar tempo, e ela morava longe. Fizemos. Essa menina, depois que cortou o cabelo, virou outra pessoa. Renasceu? Totalmente. Quando ela voltou, quando chega a manutenção, porque cada pessoa, depois que feito, tem um tempo de voltar para a manutenção. Quando ela voltou para a manutenção, eu não a reconheci. Eu não tinha ouvido a voz dela até então. Que coisa. E aí eu falei, que maravilha. Ela mora em outra cidade, deu o tempo dela. Ela vem e faz o cabelo, porque aquilo trouxe uma liberdade para ela. Fantástico. O conhecimento de verdade liberta em todos os sentidos. De uma maneira espiritual, de uma maneira física. É muito bom a gente ter conhecimento para poder escolher e viver aquilo que a gente decidiu. É isso. Fantástico. Olha aí, querido internauta, você está sendo abençoado já com essa palavra dessa noite da Fabiana. E se você tiver perguntas que você queira fazer, você pode entrar no nosso chat, fazer a sua pergunta. Já tem gente te elogiando aqui, Fabiana. Olha aqui, coisa boa. A Lourdes Lima Fidelis, boa noite. Fabiana é uma excelente profissional, já tive o prazer de fazer cabelo e maquiagem com ela, realmente é uma bênção. Beijos, Fabiana. Obrigada. A Luzia Duarte, eu estava no culto de ceia na igreja do Nazareno em Americana, amei seu testemunho. Aí ela está falando de mim já aqui, já não é mais só de você. Um abraço, Luzia. Mas você, querido internauta, tiver a sua pergunta, você pode colocar no chat e nós vamos repassar para a Fabiana nessa noite. Fabiana, explica melhor para nós o que é esse trabalho com cabelo natural que você mencionou. O que acontece? Durante algum tempo, as pessoas assim... Vou um pouquinho além, vai. Deus faz tudo maravilhoso. O diabo normalmente fala assim, você não tem, aí a pessoa acredita. Entendeu? Isso mesmo. Já nasceu pronto. Não precisa de muita coisa. Só que foi tantos anos de represário falando que as pessoas precisavam se montar e ser aquilo que ela não é, que agora eu tenho que fazer um trabalho de desconstrução daquilo que é o natural. As meninas começaram a perceber que tinha condições de ficar com o cabelo naturalmente e começou a explodir isso nas redes sociais de uma maneira muito exponencial que virou algo global. E elas acreditavam que porque passava vinagre, misturava com óleo de dendê, o pessoal não sabia se ia para a cozinha, se ia para o banheiro, fazendo as misturas caseiras. Enfim. E aí eles achavam que era isso que deixava o cabelo bonito. E o cabelo, na verdade, ele já nasceu pronto. O cabelo é assim, ele tem variedades, não sei se você conhece. Não. Ele é medido assim, ó, o cabelo tipo 1 é o liso, 2 anelado, 3 cacheado e o 4 crespo. Então ele tem categoria 2A, 2B, 2C, sempre ficando mais crespo. Então, para ter um entendimento, eu sempre explico assim, o cabelo tipo 2, Gisele Bündchen. Ok. Cabelo tipo 3, Ana Paula Arósio. Cabelo tipo 4, Maju Coutinho. Tá bom. Algumas meninas falam assim, já sei, eu vou passar um creme e ele vai ficar Ana Paula Arósio, só que ela é Maju Coutinho. Tá. Ou então ela fala assim, mas eu Gisele Bündchen, mas eu queria um pouco mais armado. Não dá, porque é Ana Paula Arósio. Então eu consigo mostrar isso e aí elas conseguem ver aonde que ela está dentro do contexto. E cada uma delas tem um cabelo maravilhoso. A questão é, eu aceito sim ou não? Então é esse o trabalho terapêutico que chega para mim. Você resgata a imagem. Porque eu falo assim, bom, vai depender de você. E aí eu falo assim, Deus, hoje eu te agradeço por ter nascido a mais preta do cabelo mais duro. Porque qualquer um que reclama fala assim, filha, se eu tô bem, você fica. Porque eu sou nível hard, entendeu? Ok. Eu falo que eu sou manga larga. Ok.
Porque elas choram, você não tem noção o quanto que uma mulher sofre por causa de um cabelo. Nós temos muito casos de estresse que provoca falhas no couro cabeludo. Como é que você trabalha com isso? Você consegue refazer aquilo? Não, nesse caso já entra um outro profissional, né? Então nós temos terapeuta, nós temos os tricologistas e temos os dermatologistas. Lá com vocês? Não. Não. Mas isso é uma questão assim, que pelo fato de você não entender, algumas pessoas não entendem, é legal esclarecer. Então quando sai da minha jurisdição eu falo, ó, então é melhor você procurar um profissional. Eu tenho amigas que trabalham com isso, então eu indico para uma ou para outra. Mas a questão de quando a pessoa tem algo interno, que é emocional, ela precisa de um terapeuta. Quando ela tem um problema de saúde, aí ela precisa realmente do médico que vai intervir. Quando ela tem um problema de pele, é o dermatologista, que não é o tricologista. O tricologista, ele trabalha focado no fio. Quem trabalha com a pele, às vezes, não resolve o problema do fio. Tá. E aí, no meu caso, eu entro com a parte estética, é depois que o cabelo já nasceu. Então, quando a pessoa não tem o cabelo, eu tenho um problema. Então, eu falo, ó, diante do que você quer, vai levar tantos anos para o seu cabelo crescer. Então, você precisa de um profissional para descobrir qual é o seu problema realmente. E através dele, depois de tratado, aí você vai conseguir ter o seu resultado. Agora, quando você não tem um profissional que tem essa visão, ele normalmente faz o que a pessoa pediu. Então, a mulher, normalmente, assim, ela tem, às vezes, as emoções um pouco afloradas, levanta de manhã e fala assim, é hoje que eu vou ser loira. Se ela chega num profissional um pouco sem juízo, ele vai lá e faz. Não sabe o que vai causar isso a longo prazo. Ou melhor, às vezes até sabe o que vai causar a longo prazo, mas o trabalho do profissional é atender o cliente da maneira daquilo que ele pediu, o que ele quer. Então nós vamos fazer. Agora, no meu caso como consultora capilar, eu não posso fazer o que a pessoa me pede. Eu tenho que fazer aquilo que é possível para o cabelo dela, então eu tenho que desconstruir. E às vezes elas ficam assim meio bravas, jogam em cima de mim, mas já estou acostumado já. Produtos químicos, porque hoje nós temos uma gama de produtos para cabelo, que é uma coisa assim que às vezes a gente até se perde. Isso estraga, deixa eu usar essa expressão, estraga o cabelo? Eu costumo brincar assim, tudo que saiu do original cabrita. Né? Pensa assim, ó, a pessoa foi lá, o engenheiro estudou milhares de anos para fazer aquele carro maravilhoso, aí o cara compra e fala assim, vamos dar uma rebaixada nessas rodas aí. Então o tempo de vida útil já não vai ser a mesma coisa. Isso. Não é diferente com o nosso corpo. A questão é que o cabelo nasce de novo, tudo bem, mas se você fizer isso no seu corpo, fazer uma anestesia para mudar alguma coisa, você pode morrer ali, sem volta, sendo que não precisava mexer. Eu não estou querendo dizer aqui que você não possa fazer, mas eu estou levando assim no nível de conhecimento para a gente pensar qual é o propósito das coisas realmente, se tem necessidade ou se não tem. Porque às vezes a pessoa quer muito fazer um procedimento químico, mudar demais, não porque ela necessita, é só para ela poder se sentir bem no contexto. É para ela poder, ela acredita que aquilo vai elevar a autoestima dela, porque ela tem uma autoimagem distorcida de si mesma. E aí ela fala, se eu não tiver assim, eu nem saio de casa. Então tem algumas mulheres assim, se eu tirar essa trança, se eu não colocar outra, amanhã eu não vou trabalhar. Ah, se eu tirar esse aplique, não dou conta de... Não, ninguém pode me ver assim. Se alguém me empurrar na água nesse aniversário, eu não volto mais, não converso mais com ninguém. Porque ela chega de um jeito, se coloca na água, todo mundo vê a realidade. Imagina a dor. Então imagina você ouvir uma história de que o marido nunca viu o cabelo da pessoa. Não sei se você originalmente, né? Isso. Então olha só, você já assistiu aquele filme Felicidade por um Fio? Esse já ouviu não. falar? Não. Então eu quero super indicar para você e para quem está nos ouvindo, que vocês vão entender na íntegra o que eu estou falando. Felicidade por um Fio. Felicidade por um Fio está no Netflix. Conta e retrata a história de uma mulher que era pautada na autoimagem dela, de um cabelo liso, e que ela chegou um momento que ela quis se libertar e ser ela mesma. Então ela vivia, na verdade, mostrando uma coisa que não era real, só para fazer parte do contexto. Então quantas vezes a gente não vivencia isso? Ou seja, a gente não busca aceitação, né? Não vive a verdade.
vive sofrendo, querendo, né, mostrar para as pessoas. E isso machuca a gente mesmo. Quando chega em casa, ela vê que a realidade não é aquilo. Ela olha no espelho, aquilo machuca ela lá dentro, interno. Tá. Então, realmente, não que você não deva usar as químicas, mas você pode usar aquilo que não vá prejudicar tanto e não sair tanto da sua realidade para você poder nem gastar tanto tempo nem dinheiro e ser feliz. Né? Entra o teu trabalho nisso também, dar essa orientação? Sim, sim. De qual produto ela pode usar? Sim, então, por exemplo, quando eu inicio o trabalho, eu falo para ela, olha, você vai fazer dessa maneira, vai usar isso. Então eu dou aula, porque depois que a pessoa sai normalmente do profissional, é uma felicidade que a pessoa não quer nem tomar banho, né? Porque passou aquela make, fez aquele cabelo, montou, chegou na festa, a foto para todo lado, a pessoa se sente. Tomou banho, acabou. É a realidade. Então, eu falo para elas, você vai ter esse cabelo que eu vou mostrar para você hoje. Para que você tenha isso em casa, você vai ter que aprender e fazer igual eu faço. Aí você vai conseguir. Então, elas voltam como aula, é aula mesmo. Como se fosse escola. Então, elas sabem o produto que é utilizado, a quantidade, porque precisa ter uma receita certa para manter aquele resultado. Por isso que muitas meninas ficam perdidas. Assim, hoje eu vou testar tal coisa, eu vou testar um creme novo. Aí eu penso assim, se você de verdade saber o resultado, você vai testar? Não, quem testa fica gastando dinheiro, né, ó, testando. E fica estragando, né? Não estraga porque shampoo, condicionador não vai estragar. Mas eu falo que tem gente que tem mais dinheiro no banco, no banheiro do que no banco. De tanto que fica comprando creme novo. Por não saber, né, não ter Nós temos uma pergunta aqui de uma internauta nossa, Mira Suave, e ela diz assim, gostaria de saber sobre o uso de rena para coloração. A rena, ele é uma química, na verdade é uma química não tão agressiva, porque são pigmentos que colorem, mas ele não tem um poder de fixação como a coloração comum, porém quando a pessoa passa, ela vai saindo. Então quando ela lava o cabelo, vai saindo, ela tem que ficar recolocando aquilo de tempos em tempos. Então se ela tem ciência disso e fica bem com esse tipo de coloração, poxa, é a melhor que tem, é a melhor que eu indico. Você está falando muito no caso das mulheres. E dos homens, como é que fica? Olha que coisa, né? Os homens, como normalmente eles também seguem um padrão, então para eles, quando corta todo o cabelo, eles ficam praticamente iguais. Alguns homens nem sabem que tem um cabelo tipo 3C, que é quase um 4, porque corta bem curtinho, então ele fica num formato que é talvez adequado para ele, tá tudo bem. Eu já recebi pessoas que chegou assim, o homem chegou, a mulher com o cabelo com progressivo e o homem de cabelo curto. E falou, Fabiana, a gente não sabe o que faz com essa menina, não sei para quem que ela puxou. Interessante. Nem ele dá conta que o cabelo dele é crespo e nem ela já não acredita, ela acredita tanto na inverdade que na cabeça dela o cabelo dela é liso. E como que o neném nasceu de cabelo enrolado? Agora, os homens hoje têm aumentado muito a busca pela questão da estética. Sim. Isso é perceptível lá no seu trabalho ou não? Eu não posso medir porque eu trabalho exclusivamente com mulheres. Ok, tá certo. Então não tem como medir, mas eu percebo, agora vendo os meus filhos que já estão ficando já meio adolescente, que está tendo um movimento muito grande dos meninos querendo deixar o cabelo maior, querendo mostrar os cachinhos deles. E eu percebo que há, assim, nunca tinha visto na minha vida uma coloração com homem na capa, assim. A não sei que fosse literalmente só para homem aquela coloração, mas muito raro. Hoje a gente já vê isso. Então, existe uma linha produzida para eles. Colocado imagem de homem. Eu falei, que esquisito isso. Mas é porque, de acordo com pesquisa de campo, estão percebendo que eles estão tendo essa necessidade. Agora, ontem à noite, Fabiana, me fizeram a seguinte pergunta. Pastor, ela faz cabelo crescer ou nascer? Não, isso aí só Deus que faz. O cabelo, ele tem um tempo certo e um limite de crescimento. Normalmente 1 centímetro por mês. Alguns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, isso é o natural. Então algumas pessoas pensam assim, se eu tomar um negócio vai acelerar? Não, não é verdade isso. Nem que você fale assim, nossa, eu estou comprando um produto, eu estou usando, então a pessoa está acreditando tanto que vai, que ela acredita que está nascendo mais, mas não é real.
Não é verdade. É como se a gente pegasse uma criança e falasse assim, não, ela tem 7, mas eu gostaria que ela tivesse tamanho de 9. Pode puxar os membros, dar vitamina. É um processo natural. Não tem como. Essa onda, não sei se você vai poder entrar nessa área, porque você colocou muito bem que existem as várias áreas. Essa onda de minoxidil, que é indicado exatamente para poder crescer o cabelo mais rápido, ou quem tem calvície poder melhorar. O que acontece? Quando a pessoa tem alguma deficiência no seu organismo, então você precisa resolver aquilo para voltar a crescer normal. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um crescimento desacelerado por algum problema que ela tem interno, quando isso é sanado, aí vai. Aí depende do profissional que está atendendo e o que foi diagnosticado. A gente não pode falar que é só o minoxidil, que é o Monovin, que é o Pantogar, não. As pessoas normalmente, por não ter entendimento, elas fazem uma autoanálise e faz o que todo mundo está fazendo. Mas eu sempre falo que a voz do povo não é a voz de Deus. Crucificaram Jesus. Ok, é isso aí. Nós temos uma outra pergunta aqui de uma internauta nossa, a Laís Matias. Oi, boa noite, pastor e Fabiana. Tenho uma dúvida de anos. O que é menos danoso para o cabelo crespo? O relaxamento ou a progressiva? Os dois são danosos. É química. Eu sempre falo, não existe química santa. Química é química. Depende na mão de quem está. A progressiva, ela começa com o processo de não ser tão danoso, porque ele é progressivo. Quando você vai dar conta, já viram gente que assando sapo? Que ele fica na água quentinha e morre? Sim, você põe cozinhando o sapo. É isso. O relaxamento, se tiver na mão de quem não entende fazer, quando ele coloca e o tempo que ele deixa agindo, pode danificar mais ou menos. Então, depende da mão do profissional. Vou dar um outro exemplo. Imagina uma pessoa que vai fazer uma limpeza de pele. Ela vai fazer isso com o profissional usa um ácido, ele limpa. Se pôr na mão de uma pessoa que não tem conhecimento, ele queima a pele da pessoa para sempre. Então é isso. Eu lembro que alguns anos atrás saiu na mídia, de uma forma geral, a questão do formol no cabelo. Como é que é isso? O formol é a progressiva. O formol, na verdade, ele conserva. Então, imagina. No organismo, o que é prejudicial é que quando você respira o formol, ele destrói as vias, a proteção que você tem na parte de respiração. Então, quando entra uma bactéria que não poderia passar, ela pode entrar no pulmão. E muitas pessoas chegaram a óbito, principalmente profissionais cabeleireiros, porque eles faleceram de uma doença que na cabeça deles não era por causa do formol. Mas é porque entrou nas vias respiratórias, entrou no pulmão e morreu de pneumonia rara. É a falta da proteção. É como eu falei, Deus sabe o que faz, a gente que inventa umas modas. Então, quando a pessoa realmente busca o conhecimento é libertador. Eu vi que realmente o formol era tão danoso para o organismo que eu trabalhei com uma empresa que era americana e essa empresa já estava assim e levava assim, distribuía os seus produtos a mais de 50 países, é uma empresa muito idônea. E quando surgiu o movimento do formol, eles lançaram também e eu, sem ter entendimento, comecei a trabalhar com formol. Só que na época eu não sabia que eu já estava diagnosticada com lúpus. Ok. E quando eu usava o mínimo que tinha de formol no produto, já me formigava toda a boca, a língua, eu me sentia mal quando vinha. E aí quando passou um tempo, o pessoal veio e recolheu tudo e devolveu o dinheiro. Eu nunca vi isso acontecer. Ó, dá aqui o produto e a gente vai devolver o dinheiro. Mas o que aconteceu? Não, a gente só quer devolver o dinheiro para você. Aí eu achei muito estranho, aí realmente eu vi que nós estávamos com um problema. Quer dizer, não só a pessoa onde era aplicada, mas também no aplicador. Mais no aplicador, porque o aplicador ele ficava com aquilo constante inalando. Quem aplicava vai de vez em quando, a cada 2, 3 meses. Ela passava por aquela situação poucas vezes, mas quem aplicava realmente tinha problema sério. Ô Fabiana, qual que é a maior dificuldade nessa questão do cabelo em relação a alguém que chega no teu local de trabalho?
Qual a maior dificuldade que ela tem? É assim, vamos ver se eu me expresso bem. Você tem um posicionamento, você como profissional, ela tem um pedido. A questão da aceitação dela em relação a você seria a maior dificuldade? Hoje não tanto mais, porque hoje se fala de transição capilar. Existe um nome, não sei se você conhece, chamado Big Shop. Big Shop. O Big Shop chama-se o grande corte. Então quem está em transição capilar, ele sabe que vai chegar o momento do grande corte. O que é esse grande corte? É tirar a parte lisa e ficar com a parte natural. Tá. Então vamos imaginar que uma pessoa, o cabelo nasceu 1 ano, e aí ela tem uma parte do cabelo que está natural e uma parte que está todo com a química. Então, cortou, chama-se do grande corte. Quem já tem esse conhecimento já me procura para esse fim. Ela só quer que eu conduza e confirmo. Agora, a maior dificuldade é quando a pessoa descobre no dia que realmente ela foi lesada pelas químicas e não tem volta. Aí é muito difícil, porque ela entra numa situação que ela chora, aí eu tenho que deixar. Então, normalmente, o terapeuta capilar, o consultor capilar, ele precisa ter um lugar separado para conversar. Não dá para resolver isso na cadeira, porque é algo que a pessoa vai trazendo aquelas emoções de quando criança, aquela autoimagem errada, que ela precisa desconstruir tudo aquilo. Então, quando ela vem e recebe aquilo, naquele momento, eu acho assim, e até sugiro que a pessoa vá para casa, pense um pouco, até ela decidir realmente de fazer sim ou não. Vou fazer uma pergunta meio delicada para você aqui. Então, se quiser responder, você responde, senão você deixa passar ela. Você fala, igual aqueles programas assim, pula. 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 Eu passo essa. Tá. Já houve algum caso de você fazer o trabalho com a pessoa e a pessoa redescobrir que tipo de cabelo ela tinha e não ficar satisfeita? Vixe, hoje em dia, com esse trabalho de consultoria, eu já até sei os botões que aperto que vai acontecer. Falei, quer ver? Vai chorar. 1, 2, 3, pronto. É isso. Então tá tudo bem agora. Mas de início, quando eu comecei a trabalhar com isso, e foi uma coisa assim, de instinto. Eu via a dificuldade delas, eu começava a entender como profissional cabeleireira que eu podia resolver, e eu queria entrar de algo que elas nunca tiveram fato. Porque hoje, se você procurar transição capilar, tem fato. Big Shop, tem fato. Pessoas que passaram pela transição e depois de 3, 4 anos o cabelo tá bonito, fato. Mas na época que eu comecei a falar isso, não tinha fato. Tá. E aí eu falava assim pra ela, olha, então seu cabelo vai ficar curto, pra deixar ele mais natural. O que você acha? Na cadeira. Ah, eu acho legal, vai ficar mais fácil pra você passar um creme, ficar bem no dia a dia. Ela fala, legal. E o curto pra mim era igual o meu. E o curto pra ela era aqui, porque ela tava com o cabelo aqui. Aí pronto. Então vai ficar curto, tudo bem? Tudo bem. Menina, na hora que eu pegava a máquina e passava, você tá ficando louca? Eu já tive cliente que caiu desmaiada, eu já tive cliente que me chamou polícia, eu já tive várias situações assim de ir embora pra casa e não dormir à noite, querendo dar o meu melhor e não imaginava que ia causar aquilo nas pessoas. Que coisa. Difícil. Ok, uma outra pergunta aqui, a Daniele Costa, nossa internauta. Uma dúvida. Falam que as progressivas sem formol dura pouco no cabelo, mas de alguma forma ela é melhor do que a que contém o próprio formol, ou não? É só uma enganação por marketing de vendas de produtos? Marketing de venda de produtos. Progressiva é progressiva. O que acontece é que eles hoje, depois que chegou num caso que se perderam várias pessoas, claro que a mídia não mostrou isso, um monte de problema que aconteceu. As grandes empresas também ficaram quietinhos, mas aí o que eles começaram a fazer? Bom, o povo não vai deixar de alisar, então a gente vai colocar uma quantidade menor e vamos chamar de outros nomes. Então, o que a progressiva faz? A progressiva, ela conserva, ela sela a cutícula do cabelo e mantém fechada, e aí dá um brilho que a pessoa acredita que aquele é um tratamento. Então, aquilo, por ficar fechado a cutícula, ele chama-se de botox, alinhamento, cauterização, escova inteligente, é tão inteligente que deixa liso. E a pessoa fala, não é formol. Então, na verdade, é um formol com uma quantidade menor, que a longo prazo vai dar o mesmo efeito, é progressivo.
É isso. Você me fez lembrar uma frase. Como o diabo já descobriu, como todo mundo já descobriu que o inferno é ruim, o diabo começou a melhorar o caminho para o inferno. No caminho o povo se perde de um jeito. Ai, meu Deus. Ô Fabiana, o que não se deve fazer de forma nenhuma no cabelo? O que não se deve fazer de forma nenhuma? É. Nossa, ninguém nunca me fez essa pergunta. Porque assim, eu acho que não se deve de jeito nenhum não entender para você escolher o melhor. Porque as pessoas não têm esse negócio assim no que não se deve, de acordo com a autoestima, com a autoimagem que ela tem, para ser aceita ela vai fazer qualquer coisa. Então a falta do conhecimento faz ela se prender. Uma sentada é o suficiente para matar um cabelo de 5, 6 anos que está comprido. Eu vejo algumas noivas que falam assim, não vou mexer no cabelo porque no dia do meu casamento, meu cabelo vai crescendo, não passa tesoura, aquele cabelão. Numa sentada, ela faz progressiva, descolore para fazer o penteado num dia, entra na banheira, sai, o cabelo vai... Aí o noivo fala, o que aconteceu? Não foi com você que eu casei, foi assim, não. Me enganaram, meu Deus do céu. O que é isso? A crise no casamento começa ali, né? Aí vai parar no gabinete pastoral. Eu preciso de dinheiro para arrumar esse cabelo, casei, não tenho, agora não tem nem como arrumar, tem que cortar e começar do zero isso aí. Nós temos uma outra pergunta aqui da Fabiana Silva. Meu cabelo está com quebra e dizem que é por causa do uso da chapinha. Sim. Pois sempre fiz muita escova. A chapinha quebra e emborracha o cabelo mesmo? É mesmo. Qualquer coisa que você faz, muita agressão durante muito tempo, você vai ter um resultado lá na frente. É igual a pessoa fala assim, olha, eu tomo um vinhozinho só para descontrair, só final de semana. Então imagina, daqui a pouco ela tá, não, agora eu tomo de sábado, domingo. E agora não estou dando conta, né? Aí tá no tonel daqui a pouco. O fígado vai derreter, não tem jeito. Então, você teria um tempo de vida útil que você acelerou o processo de degradação. A escova, a chapinha é um processo mecânico, não é químico. Mas o calor da chapinha e o calor da escova queima as cutículas do cabelo, a ponto de, a longo prazo, ele funcionar como se fosse uma progressiva. E ele fica com as pontas também de uma maneira que não é legal. Quando a pessoa acredita que, pelo fato dela só fazer escova e chapinha, não danificar o cabelo, que não fica, que não é química, quando ela deixa natural, que ela pensa que é natural, ela fala, ai, meu cabelo natural não é legal, por isso que eu faço isso mesmo. Mas na verdade é porque ele não está dando um bom efeito pelo processo mecânico que ela utiliza. Ótimo. Fabiana, deixa eu mudar aqui radicalmente o nosso sentido de perguntas. Fala um pouquinho pra gente sobre a sua carreira e o seu envolvimento com questões sociais. Olha, durante muito tempo eu fiquei muito imergida dentro daquilo que eu faço. E eu nem entendia que eu estava desenvolvendo um método de trabalho, porque eu vi a necessidade, quis arrumar e fui ajustando ao longo dos anos. Criança pequena, marido, casa e tudo mais. Então eu não tinha tempo para mim poder sair para fora e fazer qualquer outras coisas que me convidavam. Mas como eu sinto que é um legado que eu preciso deixar, então eu não posso deixar de informar as pessoas, porque elas, no caminho, elas podem me ver melhor. Elas podem ter uma aceitação. E não é só sobre cabelo. Então eu preciso falar. Então quando em relação a isso eu faço. Por exemplo, hoje fui convidada para estar lá no hospital falar sobre autoestima para as mulheres que teve um diagnóstico de câncer. Qual hospital que você foi? É o Hospital do Coração que chama, né? Aqui Ok, em Campinas. do amor? Do amor. É o amor, coração, tá tudo bem. E aí, nesse caso, então, eu acredito que é uma questão social que a gente faz. Eu estar aqui é uma questão social de informação. E quando eu tenho oportunidade dentro da minha agenda, sempre procuro fazer algo para poder, de alguma maneira, expandir, mostrar isso para as pessoas. Você diria que a tua profissão é o teu ministério? Olha, foi difícil para mim entender isso. Mas hoje eu não tenho dúvida, por isso que eu estou aqui. Eu lembro de uma vez que eu estava na igreja e a gente fez aqueles testes na escola dominical, né? Vamos ver o que é, para que você foi chamado e tudo mais. E o meu deu pastor.
E aí eu pensei, me deu um bug, eu fui embora para casa e fiquei pensando, porque para mim a autoimagem que eu tenho de pastor é da pessoa que está no púlpito, é da pessoa que está levando a palavra, da pessoa que tem uma empresa de uma igreja para cuidar. Eu falei, não é isso. Aí sim que o Espírito Santo de Deus começou a ministrar para mim e me falar, o pastor é o que cuida, o pastor é o que zela, o pastor é o que instrui, o pastor é que não deixa sair do caminho. E é exatamente isso que eu faço no que diz respeito ao cabelo. Porque quando eu ponho a mão na cabeça de uma pessoa, e quando as pessoas chegam até mim mal, em relação ao cabelo, mas emocionalmente também abalado, às vezes alguns pastores não podem fazer isso. E eu tenho essa oportunidade. E quando eu percebo algumas coisas espiritualmente, eu já estou impartindo, estou lavando e estou ali. Né? E Deus vai agindo através daquilo, eu não tenho dúvida disso. Eu tenho oportunidade às vezes de estar em alguns lugares e atender alguns artistas e tudo mais, e às vezes o Wagner falou assim, nossa, mas você vai atender, vai estar no meio daquelas pessoas. Ai, como que ele fica religioso às vezes. Eu falo, para com isso, menino. Quem que ia deixar a mão na cabeça daquela pessoa? Ninguém. Então eu vou pôr. É a oportunidade. É a minha oportunidade, é ali. A gente conversa, a pessoa está ali aberta, e aí é uma oportunidade de você ser do reino. Os cristãos têm aquele negócio de que para ser da igreja tem que ver, tem que ler a cartilha, tem que andar. Não, nós somos do reino, onde quer que nós formos, a nossa atitude é que vai levar Jesus, é a maneira de viver, é falar a verdade. Eu acho que é isso. Então deixa eu fazer a última pergunta aqui, que o nosso programa está na reta final. E se eu não fizer essa pergunta, a internauta depois vai me cobrar. Pastor, você não fez a minha pergunta. Viviane Melo tem uma filha adolescente, cacheada. Seu cabelo é lindo, mas como é difícil fazê-la entender. Tem o sonho de fazer progressiva. Enquanto eu puder, ela tem o sonho de fazer progressiva. Enquanto eu puder, não vou deixar. Estou certa na minha decisão? Certa no sentido de que realmente é o melhor para ela, que é o natural. Mas a questão emocional, ela vai precisar trabalhar. Porque às vezes a mãe tem o cabelo com progressiva. Aí assim, ó, fala o que eu estou te pedindo para fazer e não faz o que eu estou fazendo. É difícil, né? Tem crianças que vivem, acorda e vê a mãe com a chapinha do lado, escova de dente e chapinha todo dia. Aí o bebezinho falou, neném, o que você quer de presente? Uma chapinha, mamãe, de brinquedo. Ok. Então, precisa ser desconstruído algumas coisas e não é do dia para a noite. Então, por isso que é importante esse trabalho de fazer essa consultoria, para fazer a pessoa chegar ao entendimento para ela tomar a decisão. Porque hoje a decisão não está sendo feita dela, está sendo feita das pessoas que estão ao seu redor. E o que ela vê? Ela vê que todo mundo não é igual a ela quer ser igual a todo mundo, ela tem que entender que ela não é. Eu posso dar o último exemplo aqui? Pode. É meu filho, estava falando disso ontem. Meu marido é branco. Então, meus filhos são tudo do seu tom um pouquinho, né, mais escuro, coisa mínima. E aí chegou um momento que eles começaram a perguntar, eu sou branco ou sou preto, mãe? Aí sempre o do meio perguntava. E aí ele falou assim, mãe, mas por que assim, você fala que filho de preto, pretinho é? Eu falei, que depois que o preto entrou, já era, a gente reinou, tá tudo certo. Aí ele falou, mãe, não é justo, meu pai é branco, eu queria ser branco também. Eu falei assim, filho, vamos pensar um pouquinho comigo aqui. Então, eu estou falando tudo isso para mostrar para ela a questão de desconstruir algumas coisas. E aí eu falei para ela, filho, quem é a pessoa que ganha mais nas Olimpíadas? São os negros ou são os brancos? Mãe, são os negros. Eles têm os músculos fortes, né, mãe? Tem. Ô, filho, se cair uma pedra na cabeça de uma pessoa, a pessoa tem um cabelo black power, qual a maior probabilidade de machucar? Quem tem o cabelão ou quem tem o cabelinho ralo? Mãe, quem tem o cabelão não vai se machucar. Beleza. Filho, mais uma. Quem tem os olhos claros? Quem é mais forte? Quem tem olho verde ou quem tem olho preto? Mãe, quem tem olho preto? Filho, só mais uma, para acabar. Mãe. Ô, filho, a pessoa tá no deserto. Quem que vive? Quem é negão ou quem tem a pele clara? Qual a probabilidade de machucar mais? Quem tem a pele clara não dá conta, né, mãe? Aí eu brinquei, gente, é brincadeira. Eu sei. Aí eu falei assim, filho, você percebe que eles têm problema genético? Aí ficou olhando pra mim. Mãe,
Nós nascemos para um propósito. Qual que é o propósito do cabelo? Proteger o cérebro. Qual que é o propósito de você ter o olho? Enxergar. Qual o propósito de ter um corpo? Caminhar, ser forte. Nós temos que entender que está tudo bem. Então, quando ela entender o propósito, ela vai desconstruir essa questão da autoimagem e vai ver que é possível, sim, ser linda. E eu provo que é possível, mostro o fato que é lindo a pessoa com cabelo tipo 2, o tipo 3 e o tipo 4. Uma última palavra para os nossos internautas. Seja feliz com aquilo que Deus te fez e te deu. Quando a pessoa ela fica muito olhando para os lados, muito fazendo comparação, ela deixa de viver. Isso em todos os aspectos na vida. Cada um de nós nascemos com um propósito definido. E cada um somos especiais. Eu uso um único método. Nenhum cabelo fica igual ao outro, de tão especial e magnífico que Deus é. Cada um tem uma digital, apesar de todo mundo ter dedo. Então, se você não descobrir aquilo que é importante e real dentro de você, você vai perder tempo no meio do caminho. Você vai deixar o capeta, como que é que você falou do capeta no meio do caminho? O diabo vai melhorar o caminho para o inferno. Melhora o caminho para o inferno. E aí você tá achando que tá legal e tá sofrendo à toa, tô perdendo tempo, é isso. Joia, Fabiana, foi um prazerzaço te receber aqui, esse bate-papo gostoso. Eu sei que os nossos internautas foram abençoados nessa noite. E, queridos internautas, vocês têm aí na descrição do nosso programa os contatos da Fabiana, para que vocês possam acessá-la. E também lembrando a vocês que o nosso programa se encontra em todas as plataformas de podcast e você pode indicar a outros para que possam também serem abençoados com o bate-papo que nós tivemos nessa noite. E lembrando a vocês que na segunda-feira que vem nós teremos o nosso programa Segunda Opinião. Estaremos recebendo José Jesus Ortiz, maestro, músico, um homem com uma carreira musical muito interessante, e ele vai estar aqui para falar para todos nós a respeito do efeito Venezuela. O que aconteceu naquele país e que nós, como brasileiros, precisamos estar atentos. Então eu aguardo vocês na próxima semana. Um grande abraço para todos vocês e até segunda-feira que vem. Um beijo para todos.